Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a fazermos uma leitura no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6. E eu peço a sua máxima atenção num relato belíssimo do que a palavra de Deus nos fala. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6. A Bíblia diz que, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes havia dito e jurado, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, era com o juiz, e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor Deus deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. É um texto maravilhoso. Eu sei que é um texto com muitos versículos. É algo extraordinário aprendermos com os juízes. E aqui é interessante porque esse período dos juízes foi um período aproximadamente de 1400 a 1100 anos antes do Senhor Jesus Cristo, antes da nossa era. Ou seja, foram fatos que ocorreram há aproximadamente quase 3.500 anos. Mas como nós aprendemos ainda com eles? Foi um período em que Josué, como diz a palavra de Deus, Josué havia entrado na terra prometida, havia enfrentado as primeiras batalhas. Josué havia dito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês precisam, cada um precisa escolher. Vocês podem adorar os deuses que ficaram para trás dos seus pais. Vocês podem adorar aos deuses dessas terras agora que estão aí, dos povos ao nosso redor. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué serviu ao Senhor por todos os seus dias. Os anciãos que ainda viveram depois de Josué e que foram liderança com Josué também serviram ao Senhor.
Mas o texto que nós lemos é claro em dizer que depois de Josué e desses anciãos se levantou uma geração que não conhecia as obras do Senhor. As gerações passadas, anteriores, falharam em passar os grandes feitos do Senhor e então educar o povo na palavra do Senhor e na história dos grandes feitos do Senhor. Esta nova geração desprezou ao Senhor. E por desprezar o Senhor, Deus então permitiu que nações inimigas invadissem Israel. E Deus usou estas nações como meio de juízo contra o povo de Israel. E nós então observamos na história. Foi um período que alguns juízes, inclusive, possivelmente conviveram quase ao mesmo tempo no meio do povo de Israel. Ainda não era uma nação completamente unida. Eram 12 tribos, sim, mas que estavam então com as suas lideranças. E este período dos juízes pode ter coberto um período entre 300 e 400 anos, um período destes aí. Neste período, o que aconteceu, e a Bíblia então nos relata, era que o povo se afastava do Senhor. O povo se afastava dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor. E por viverem uma vida longe da vontade de Deus, por viverem uma vida no pecado, afastados de cumprir a vontade de Deus, de seguir os seus mandamentos, a Bíblia diz então que este povo caía em pecado. Caindo em pecado se tornava presa fácil dos inimigos, das nações inimigas. E a Bíblia diz que o povo de Israel, em vez de adorar ao único Senhor revelado na Bíblia, ao único Deus, a quem adoramos também, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não. O povo de Israel foi adorar a Baal e foi adorar a Astarote, que eram divindades, eram deuses, eram divindades, Baal como o marido, como o Senhor, e Astarote como a esposa de Baal. Eram deuses da fertilidade também. Baal era um deus da vegetação, era o deus da agricultura, e Astarote, a deusa da fertilidade. Então o povo de Israel deixou ao Deus único e verdadeiro, que é revelado na Bíblia, para adorar essas divindades dos povos cananeus. Deus então se volta contra o povo de Israel e pune o povo de Israel, dada a aliança que havia feito Deus de abençoar o povo desde que esse povo fosse fiel. Cada vez que o povo pecava, se afastava e via uma nova nação, que então servia de armadilha às divindades dessas nações. E então o povo era derrotado por essas nações inimigas. O povo era escravizado. E então nós encontramos relatos, se você lê o livro de Juízes, onde você vai ver que o povo passava um tempo de servidão servindo essas nações, escravizado. E Deus então levantava um juiz, levantava uma liderança militar, uma liderança que Deus usava para libertar o povo daquela escravidão, assim como antes havia usado Moisés em relação ao Egito. E então esse povo liberto agora se voltava para o Senhor. Mas logo, diz a Bíblia, passado algum tempo, depois da morte então deste juiz que estava liderando o povo e conduzindo o povo a voltar o coração para Deus, o povo então se voltava de novo para o pecado. E então era escravizado novamente por alguma nação inimiga. E Deus então levantava um novo juiz, ou uma juíza, como foi o caso de Débora. E Deus fez isto levantando juízes e mais juízes, e ensinando o povo que o povo precisava se voltar verdadeiramente e de todo o coração para o Senhor Deus. Assim passaram-se 111 anos de escravidão, alternados com 299 anos de descanso e de paz, promovidos por Deus através dos juízes, destes homens e desta mulher, levantados por Deus. Foram 13 juízes. Dentre os mais famosos você deve conhecer, como a Bíblia nos fala de um deles, Gideão, e os 300 de Gideão. Não tem nada a ver com os 300 da política que nós estamos vendo aí, e de pessoas então se rebelando e promovendo atos de vandalismo, atos de desrespeito que não são condizentes com os nossos valores cristãos. Não. Gideão e os seus 300 se levantaram para libertar o povo de Israel, sendo usados verdadeiramente por Deus. Débora foi uma juíza levantada
por Deus para servir ao povo de Israel e servir aos propósitos do Deus verdadeiro. Sansão foi um servo e um juiz levantado por Deus para servir aos propósitos do Deus verdadeiro. Nós aprendemos com esses juízes e com o povo de Israel que nós precisamos ser fiéis sempre. Nós precisamos dedicar as nossas vidas ao Senhor e cuidarmos de cada brecha para que nós não nos afastemos do Senhor Deus. Volte-se para o Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Siga os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos, seguindo a Jesus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, possamos adorar ao Deus único e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. 3 pessoas que subsistem em um só Deus, num só ser, num só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em um único Deus, que possamos adorar de todo o nosso coração e verdadeiramente a este Deus. Deus seja louvado e nos abençoe.